Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Annelise, sou parte da equipe do GVSES. Estou aqui comemorando 20 anos dessa coisa maravilhosa que é o GVSES. E o meu papel aqui é dar as boas-vindas a vocês. Eu tenho um script, então vou ler o meu script. Em nome do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, gostaria de agradecer a presença de vocês nesse momento de celebração dos 20 anos do FGVSES e também da Agenda de Sustentabilidade no Brasil. Esse é um evento para honrarmos o passado, celebrarmos o presente e criarmos o futuro. E ele foi preparado por muitas mentes, mãos e corações que estão aqui presentes hoje. Começamos agradecendo à equipe do SES, os 58 pesquisadores que fazem parte do centro hoje, mas também a todas e todos que trabalharam conosco ao longo desses 20 anos. São muitas organizações parceiras, são muitos amigos e amigas do GVSES ao longo dessa estrada, com quem trabalhamos em projetos ou trocamos referências e inspirações. A todos vocês, nosso muito, muito obrigado. Queremos agradecer também ao MASP e toda a sua equipe que nos recebe hoje aqui, nesse espaço tão inspirador, e as organizações que estão patrocinando esse evento. A Natura, Itaú, Gerdau, Braskem, Nestlé, Alcoa, organizações parceiras de caminhada de longa data, que estiveram e estão conosco em tantos projetos e que rapidamente se juntaram a nós nesse evento. A Ambev, também agradecemos pelo apoio institucional. Ao nosso querido Rocafé, que tem sido nosso parceiro nos eventos do SES ao longo de todos esses anos e que, neste evento, nos oferece um delicioso coquetel. E a equipe dos nossos parceiros, a Florá, Maria Pisa, Gabi, Rangel, que nos ajudaram na concepção e execução desse evento. Nosso muito, muito obrigado também. Gostaríamos, então, de começar a nossa conversa nessa celebração dos 20 anos honrando o passado. E, para isso, eu convido a minha querida amiga Ana Coelho. Ana, por favor, se junte a nós aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Muito legal ver esse espaço lotado aqui de rostos, muitos conhecidos, muitos queridos e queridas. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. É uma alegria, né? Eu também estou super feliz. Estou um pouco nervosa também, mas tudo bem. Eu não enxergo muito bem, mas eu estou feliz. Eu espero não errar a leitura do documento, mas a gente vai dar certo. Mas que bom que a gente está aqui junto, né? Vamos lá? Bom, gente, a nossa ideia aqui, a gente preparou uma linha do tempo, né? E acho que começar honrando o passado, né? E para isso a gente vai convidar vocês a fazer esse sobrevoo com a gente. E a gente escolheu a árvore, né, como um elemento central de identidade desse evento, né? E também como um caminho visual e poético, né, menos linear, para a gente contar brevemente essa caminhada do GVSES de 2003 até os dias de hoje, né? Uma caminhada que a gente compartilha aí com um ecossistema grande de organizações e pessoas com visões de mundo que se somam, né? Nessa árvore, cada um dos 8 grandes galhos, né, que tem ali, ela representa uma frente de atuação do GVSES, né? E aí a gente tem também folhas, que são as entregas dos projetos, né? E aí a gente destacou algumas delas para passearmos, né, nessa história aí para contar para vocês. Tem também arcos, né? Esses arcos que estão ali em volta da árvore, eles representam períodos de tempo, né? De 2003 até 2023. Aí. Vamos começar pelo começo? Vamos. Quem conhece o Mário, e eu acho que todos nós aqui conhecemos, provavelmente já deve ter ouvido essa história. Em 2003, em volta de uma pequena mesa de um café, o Mário apresenta ideias e rabiscos num guardanapo de papel para Raquel Biderman. Na época, ele era doutorando na FGV e trabalhava na Amigos da Terra, e a Raquel no Ipsos. Juntos, tocavam o Observatório do Clima. Ali começa a nascer a estrutura do centro que ancora a nossa atuação até hoje. O evento de lançamento do SES foi em setembro de 2003,
E o nosso primeiro projeto de pesquisa foi o Sustainable Financing Brasil, que inaugura esse tema de forte atuação do centro até hoje, que é o tema de finanças sustentáveis. Bom, sou eu, né? Eu posso falar mais um pouquinho aqui, rapidinho. Tá bom. Desde então, realizamos vários estudos nesse tema, né, que começou formalmente lá em 2003, mas a gente vem, nesses 20 anos, trabalhando diversos assuntos no ecossistema financeiro no Brasil, nessa relação entre finanças e sustentabilidade, incluindo o ecossistema bancário, de mercado de capitais. Desenvolvemos ferramentas como o ROI da sustentabilidade, nos tornamos parceiros do Observatório da Agricultura de Baixo Carbono, que é uma parceria com os nossos primos lá da FGV Agro. Enfim, são muitos projetos que visam ajudar, né, a avançar essa agenda das finanças sustentáveis no Brasil. Mas o que talvez as pessoas não saibam é que finanças sustentáveis, sem querer puxar a brasa para mim uma sardinha, mas está ali na essência, né, da formação do centro, mas felizmente vários outros galhos surgiram aí nesses 20 anos. Se ramificaram. Vamos para 2004? Vamos. Bom, 2004 foi o ano que a gente fez, né, a nossa primeira grande entrega do centro, que é o New Ventures Brasil. Foi uma iniciativa em parceria com o WRI, né, para conectar pequenos empreendedores com o ecossistema de investimento, né? E aí esse é o princípio aí de uma atuação nossa com cadeias de valor, que nasce com o propósito de contribuir, né, para práticas de relações econômicas mais justas, redução das desigualdades e a conservação ambiental. Os projetos e pesquisas, eles focam em 3 grandes blocos, né? Aí aqui, né, cadeias, sistemas agroalimentares, empreendedorismo e cadeias de valor, mas sempre tendo, né, nos pequenos e médios empreendimentos o nosso público principal, né, para tornar essa cadeia, né, diminuir a assimetria de poder aí nessas cadeias. Bom, atualmente a gente tem, né, dentro dessa ramificação de cadeias de valor, nosso foco está maior em agricultura familiar e urbana, né, com pequenas e médias empresas também no ecossistema de economia circular, um grande projeto nosso na União Europeia, e com parcerias aí com o governo federal e também com o programa da ONU de Meio Ambiente. Uma frente do SESC que é transversal a tudo que a gente faz é a nossa atuação com grandes empresas. Trabalhamos com formação, pesquisa, elaboração de instrumentos voltados à gestão empresarial para a sustentabilidade. O lançamento do livro The Natural Step, a história de uma revolução silenciosa, que aconteceu em 2003, é um marco simbólico dessa atuação, porque reforçava, já naquela época, a visão de que o mundo corporativo precisava considerar outras regras para jogar o jogo, as regras da sustentabilidade. Um marco importante para o mercado brasileiro, certamente conhecido de muitos de vocês, é o lançamento do Índice de Sustentabilidade Empresarial em 2005, uma parceria do FGV-SES com a Bovespa, atual B3. Entre a criação de guias e diretrizes e muitos eventos para o público empresarial, em 2009 nasce a primeira iniciativa empresarial do GV-SES, a EPC, Empresas pelo Clima, e a partir dela foi inaugurada uma série de ciclos anuais formativos de compartilhamento de experiências e práticas de produção de conhecimento que hoje chamamos carinhosamente de IES, Iniciativas Empresariais. Bom, e para além da atuação nossa com empresas, né, o GV-SES também atua diretamente com territórios, principalmente na Amazônia brasileira. A gente, em 2006, lançou o projeto Juruti, contribuindo para as discussões sobre indicadores de desenvolvimento territorial, elaborados a partir da escuta de comunidades impactadas por grandes obras, né? E essa prática passa, então, a se tornar parte do DNA do GV-SES, que teve projetos também em Geral, em Belo Monte e, mais recentemente, na região da BR-319, no Amazonas. Estabelecemos também, né, ainda nessa ramificação, né, de desenvolvimento territorial, estabelecemos uma rede que reúne organizações da sociedade civil, lideranças comunitárias e instituições de pesquisa que realizam monitoramento territorial independente na Amazônia e em outros biomas também. Outra frente de trabalho em territórios foi o grande desafio nosso de atuar no que chamamos de Projeto Rio Doce. Foi uma iniciativa que envolveu vários centros de estudos na GV, professoras, professores e outros pesquisadores, com o propósito de identificar e valorar os danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de minérios do Fundão, ocorridos em Mariana em 2015.
Esse processo se deu a partir da escuta das pessoas atingidas, proporcionando a participação delas em todo o processo. Vamos mudar de galho? Tem muitos galhos essa árvore, é muita coisa, e é um orgulho para a gente poder ver uma árvore tão frondosa. Mudando novamente de galho, o tema de produção e consumo sustentáveis, porque não dá para falar de sustentabilidade sem falar de produção e consumo. Especialmente o papel das compras institucionais, né, que deu seus primeiros sinais de que seria um tema relevante na nossa agenda de pesquisa e de trabalho em 2004, com a realização de um primeiro workshop sobre políticas de compras corporativas. Nos anos seguintes, uma série de estudos e publicações, entre eles a publicação de 3 livros, eventos e formações conduzidos com o objetivo de ampliar, né, a conscientização e a discussão desse tema, além de uso de critérios de sustentabilidade nas compras e contratações públicas e privadas, bem como a aplicação do pensamento e da avaliação de ciclo de vida para bens e serviços, a fim de aprimorar a compreensão sobre impactos ambientais das aquisições. Mas, se tem um tema que para a gente também é essencial, é central na nossa agenda e que tem muitas ramificações, é o tema da mudança do clima. Desde sua fundação, o GVSES promove eventos pré-COPs, no início em parceria com o Observatório do Clima. Em 2008, com o apoio do WRI, do Ministério do Meio Ambiente e outros parceiros, e um grupo de 27 empresas, lançamos o Programa Brasileiro GHG Protocol, dando início à metodologia de contabilização corporativa de gases de efeito estufa no Brasil. Nesse ano, o GHG celebrou 15 anos, com 434 empresas publicando seus inventários no Registro Público de Emissões, o maior registro voluntário da América Latina. A equipe de clima também tem produzido estudos sobre instrumentos econômicos, diretrizes, ferramentas, policy briefs e propostas para subsidiar políticas públicas e práticas empresariais. Ao longo desses anos, conduzimos uma simulação de um sistema de comércio de emissões, antecipando o atual debate sobre o mercado de carbono no Brasil, ao mesmo tempo em que fizemos um estudo técnico financiado pelo Banco Mundial para o então Ministério da Fazenda sobre instrumentos econômicos para precificação de carbono no Brasil. Também abrimos uma frente importante na agenda de adaptação, com estudos para a Agência Nacional de Águas e um livro sobre análise custo-benefício de medidas de adaptação na bacia dos rios Piancó, Piranhas-Açu. Enquanto a gente avança nas frentes aí, desenvolvimento territorial, clima, compras públicas sustentáveis e finanças, nos primeiros anos do Centro, as ações de comunicação e disseminação do conhecimento também se intensificaram. 2016 é marcado pela mudança do nome de uma revista impressa e mensal do Centro, chamada Adiante, e rebatizada como Página 22. Quem aqui já teve a alegria de receber um exemplar da Página 22 na sua casa? Eu também. Fruto de uma parceria entre jornalistas independentes e o GVSES, a revista foi um marco de acesso à informação de qualidade contextualizada, com discussões de alto nível sobre as intricadas relações entre economia, meio ambiente e sociedade. A versão impressa circulou até junho de 2018 e atualmente segue em sua versão digital com a jornalista Amália Safatli à frente da coordenação editorial da Página 22 até hoje. E no nosso último galho, a gente volta lá para o início da história, em 2005, né, quando criamos um dos primeiros cursos de pós-graduação em sustentabilidade no Brasil, o Master em Gestão para a Sustentabilidade, que marcou um jeito de ser e de se abordar a formação para a sustentabilidade nos anos que viriam, lá no Centro. Temos, desde então, trabalhado na graduação e na pós, na GV em São Paulo, em disciplinas eletivas, como o FIS, deve ter muitos alunos do FIS aqui, inclusive muitos que hoje integram a equipe do GVSES, imersões, a linha de sustentabilidade no mestrado profissional, além de formações executivas, pesquisas e estudos no campo da educação para a sustentabilidade. Não sei se está dando para ver muito bem, estou vendo que tem algumas coisinhas que estão mais longe, mas a gente vai disponibilizar essa linha do tempo depois para todo mundo conseguir olhar com mais calma todos esses frutos aí que estão rendendo e as várias ramificações de atuação nossa, né? E todas as publicações associadas a todos esses temas, né? Temos muitas publicações e pesquisas que acompanham cada um desses, né, galhos e folhas, enfim. Bom, encerramos aqui o passeio por essa árvore de histórias, agradecendo todos, todas que estiveram presentes nesse ecossistema para que cada realização e cada aprendizado
pudesse se materializar. Foram sementes que quem está aqui hoje ajudou a semear ao longo desses 20 anos. Essa linha do tempo estará nas nossas redes sociais, como a Aninha já falou. Por fim, em nome de toda a equipe, gostaria de agradecer imensamente ao Rangel, da Florac, que foi quem nos ajudou nesse processo de criação e que fez a arte dessa árvore linha do tempo, com toda a sua complexidade e magnitude, porque realmente sintetizar toda a nossa produção ao longo desses 20 anos não foi uma tarefa fácil, né? Então, a gente agradece muito. E, para a gente seguir aqui com a nossa conversa, eu gostaria de chamar uma pessoa que é a razão pela qual nós estamos aqui, celebrando esses 20 anos, que é o fundador e o coordenador geral do nosso centro. E eu acho que, assim, falar do Mário não dá, né? Assim, não dá nem para a gente começar a explicar o que é o Mário Monzoni. O Mário Monzoni é assim, eu vou dizer só uma palavra. Mário Monzoni é uma inspiração para todos nós e a gente tem o prazer e a honra de trabalhar com ele. Eu, por 10 anos. E você só vai me tirar aqui no chute, viu, Mário? Porque senão vai ter que me aguentar. 12. Vamos lá. Então, a gente chama aqui essa inspiração, essa pessoa incrível que é o Mário Monzoni. Mário, por favor. Obrigado, Anne. Obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo. Eu vou começar, do jeito que o pessoal me conhece, começando quebrando o protocolo. Depois eu vou para a fala que eu preparei. E também devo avisar que eu resolvi me guiar aqui pelo coração, então vai ser um play no coração. Na verdade, essa quebra de protocolo é quase que um spoiler, mas eu queria compartilhar com vocês que quando a gente resolveu fazer esse evento, né, eu achei que eu não ia conseguir escapar de estar aqui em cima. Né? O pessoal que me conhece sabe que eu escapo sempre, mas eu falei, dessa vez eu não vou escapar. Né? Então, faz mais de um mês que eu estou preparando essa fala e eu me esbarrava, ainda esbarro agora, num conflito entre dar luz para a realidade que a gente está vivendo hoje no mundo. Né? O mundo está doente. Só abrir a janela a gente vê que o mundo está doente. Então, respeitar, trazer as informações, trazer a ciência nessa fala, mas, ao mesmo tempo, não fazer com que vocês peguem o gilete, né, e cortem os pulsos, quer dizer, como que a gente segura a plateia. Mas porque o SES fez 20 anos. Quando o SES começou, eu tinha uma filha de 4 e um filho de 2. Hoje eles têm 24 e 22, e eu tenho uma neta de 2. Então, para mim, o SES é do tamanho de uma geração. É uma palavra tão cara para quem trabalha com sustentabilidade. E eu ficava me perguntando o que eu vou dizer para a Lia, a minha neta. O que a gente vai dizer para as crianças desse planeta, né? Em especial aquelas que estão em situação de guerra no Oriente Médio, na Síria, na Caxemira, no Mali, na Etiópia, no Sudão, tantas outras guerras que a gente nem fala sobre. E aí, enfim, a gente chegou na palavra ambição, vamos, né, puxar pela ambição, mas ela não é uma palavra legal. E aí, hoje, estava olhando para aquele quadro lá, apareceu Paulo Freire, e com a palavra esperançar, que não é de ficar esperando, na verdade, esperançar, o que ele fala é de se levantar, de ir atrás, de construir, de não desistir, de juntar-se com os outros para fazer de outro modo.
principalmente para fazer de outro modo. Então, quando eu falar de ambição, é isso aqui que eu quero dizer. É isso aqui que o Paulo Freire trouxe para nós. Enfim, fecha parênteses da quebra de protocolo. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Em algum momento, nos últimos 20 anos, cada um e cada uma que estava aqui, colegas de trabalho da GV, parceiros, disseram sim ao GVSES. A união desse monte de sims permitiu a realização de coisas incríveis. Hoje nós estamos aqui para celebrá-las e para agradecer a cada sim que recebemos nos últimos 20 anos. Muito, muito obrigado. Eu vou resgatar uma situação no começo do GVSES que eu queria saborear um pouco o sentimento que a gente sentia naquele momento, que eu vou trazer no final da minha fala, porque eu acho que é ele que a gente precisa. 2003, naquela época, os centros de estudos eles ocupavam o segundo andar do prédio da biblioteca. O GVSES era recém-chegado e ele dividia uma baia com o extinto Centro de Estudos de Turismo e Lazer. Éramos 3 naquela época, o Mazon, a Gladys, que está aqui, e eu. Depois chegou a Renata, o André Carvalho, a Raquel. E a gente não era tão jovenzinho, como eu falei, eu já tinha filhos, né? E a gente estava, de certa maneira, saltando de paraquedas ali para contribuir no campo do ensino, da produção do conhecimento, em um tema de pesquisa que não era muito explorado ainda na área da administração. A gente tinha uma promessa de receita, de captação de recursos, mas não tinha nada garantido, né? E aí a gente, enfim, perguntava, são loucos? Perderam a cabeça, né? E aí eu me refiro a uma música do Neris Barclay, que chama Crazy. O Arthur conhece bem essa música. Que ele fala que putz, o perder tem algo muito agradável no perder a cabeça. E é esse sentimento que eu acredito que a gente tem que resgatar de novo, agora que a gente completa 20 anos. A gente deve honrar também, falando de geração, né, pelo menos uma geração de pessoas visionárias, ambientalistas, militantes dos direitos humanos, que desde a década de 60 já alardeavam os riscos do modo de produção e consumo hegemônicos sobre os limites do planeta e sobre as relações humanas. Mesmo dentro da GV de São Paulo, o professor Peter Spink, José Carlos Barbieri, Luiz Carlos Merege já atuavam sobre o tema. No Rio, a professora Aldaísa Sposati coordenava um centro de pesquisa em desenvolvimento sustentável desde 92. O contexto era outro. No Brasil, vivíamos um momento de protagonismo da Natura e do Banco Real, 2 ícones da sustentabilidade empresarial do começo desse século. Na sociedade civil, a gente tinha o IBASE, que já desde a década de 90 produzia os balanços sociais. 300 empresas chegaram a produzir os seus relatórios no começo dos anos 2000, seguindo o padrão do IBASE. O Instituto Ethos, também, no final da década de 90, com os indicadores Ethos de responsabilidade social empresarial, é assim que a gente chamava de sustentabilidade. O IBGC, com o Código de Melhores Práticas de Governança Cooperativa, e o CEBEDS. Ou seja, a gente não tinha chegado primeiro e nem estava só naquele momento. E como vocês viram aqui, a Annelise e a Ania apresentaram, a gente produziu muita coisa, contribuiu para muita coisa, e é hora de celebrar, de comemorar muita coisa incrível. A gente tem que se orgulhar, né, do que a gente produziu nesse tempo todo. E a gente pode ficar jogando confete para cima, porque a gente merece mesmo. Mas aqui merece também e cabe um momento de reflexão crítica, em particular a esse fenômeno ESG, que agora foi turbinado também com o mercado de carbono,
frente aos desafios que a gente está vivendo no planeta. Então, passados os 20 anos da fundação do GVSES, como um tsunami, o acrônimo ESG se espalhou pelas mídias e redes sociais, principalmente aquelas frequentadas pelas elites empresariais e financeiras. Nós, FGV-SES, somos cúmplices, para não dizer corresponsáveis, em particular aqui no Brasil, por esse movimento. Em algum momento a gente, nossa, sonho de consumo, era o que a gente queria, né? Trabalhamos tanto para isso se tornar mainstream e tal. Mas é na alegria e na tristeza. Sim, a gente tem que reconhecer que a agenda de responsabilidade social avançou muito no Brasil. Esse movimento, sem dúvida, fez com que o tema ganhasse escala e atores. Hoje, até em almoço de família, o pessoal pergunta de ESG, essas coisas. Então, é legal. No entanto, se esse embrulho é novo, os conceitos por trás do ESG, nem tanto. Como eu acabei de dizer, há 30 anos nós estamos falando sobre isso. No máximo, na minha visão, é uma expansão da consciência de que questões sociais, ambientais e de governança afetam o bottom line das empresas. Eu entendi aquilo que vocês estavam falando há 20 anos. Se eu não olhar para essas coisas, o bottom line vai ser atingido. Mas a gente andou só uma casinha aí no joguinho. E, no entanto, quando a gente observa, principalmente para quem visita a bolha do ESG no mundo encantado do LinkedIn, né, a realidade parece que se transformou num meta-universo, assim. Um imaginário coletivo onde todos os desafios socioambientais e éticos parecem que desapareceram. Só que não. Eles não desapareceram. E lembra que a gente falou que nós somos cúmplices dessa história toda. Então, quando a realidade se impõe em frente a esse frisson, somos confrontados com os dados do Estado do Mundo que apontam o tamanho da lacuna entre esse ESG coletivamente imaginado e o que grita a realidade. Em termos de contribuição para um outro desenvolvimento, a gente deu apenas um nanopasso. Do ponto de vista sociais, nos 2 primeiros anos da década de 20, em especial devido à pandemia, houve um avanço significativo das pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema, principalmente na África e no sul da Ásia. Coexistimos com mais de 3 bilhões de pessoas, quase metade da população do planeta, que vive com renda per capita inferior a $5,5 por dia, que são consideradas pobres pelo Banco Mundial. Ou nós coexistimos com 700 milhões de extremamente pobres que vivem com $1,90 por dia. No Brasil, em 2020, o total de extremamente pobres no Brasil aqui era de 2 milhões de pessoas, mais que a população de Portugal. O total de pobres superou 50 milhões de pessoas. Se a pobreza cresceu, a desigualdade de renda no Brasil continua historicamente alta. Na década passada, os 50% mais pobres correspondiam por 15,6% dos rendimentos. Os 10% mais ricos recebem 42,9% do rendimento total de todos os brasileiros. Esse cenário se agrava quando incluímos a variável racial. Segundo o IBGE, na última década, a população declarada preta ou parda teve rendimento domiciliar per capita médio metade do observado para a população branca. Mais ainda, pretos e pardos são 3/4 entre os 10% com menores rendimentos e 1/4 entre os 10% com maiores rendimentos. Do ponto de vista ambiental, em setembro desse ano, um mês atrás, o Instituto de Resiliência de Estocolmo atualizou seus estudos sobre limites planetários. A primeira vez que eles publicaram foi em 2009. E revelou que a humanidade já está vivendo fora de um espaço seguro em relação a 6 dos 9 limites planetários. Eram 4 em 2015, eram 3 em 2009. Em outras palavras, sinergicamente, estamos aumentando, com bastante sucesso, o risco de gerar mudanças irreversíveis
ambientais de larga escala. E aqui eu abro um espaço para uma outra licença para a poesia. Há uns 2 meses atrás, visitei com os meus alunos e alunas do FIS uma aldeia indígena Guarani, em Boracéia, aqui em São Paulo. A gente está estudando esse semestre de Direitos da Natureza. E aí o dia começou com uma conversa com uma liderança indígena, Jussiara, é o nome dela. Ela é filha do pajé. A conversa foi muito legal, assim, durou mais de 1 hora, né? E ela falou uma coisa que me marcou. Numa hora a gente estava falando sobre educação, né? E ela estava discorrendo sobre educação, sobre crianças, e ela disse que ali na aldeia os pais nunca dizem não para os filhos. Aí todo mundo ficou chocado, assim, como assim? Educação é essa, não diz não para os filhos? E ela rapidamente respondeu, em primeiro lugar, se a gente diz sim, é a mesma coisa que dizer não. Se você dizer não, é a mesma coisa que dizer sim, desculpa. Né? Mas o mais importante, ela diz que sempre quando perguntado, pais e mães dizem sim, assim como dizem as consequências desse sim. Pode, mas as consequências são essas e aquelas. Pode, mas as consequências são essas. Eu confesso que eu comecei a adotar com os meus alunos, funciona com adultos também. É bem legal, mas vamos voltar para essa licença um pouco mais tarde. E vamos voltar para a ciência. Em particular para a ciência do clima, e eu vou dar atenção às mudanças climáticas, porque o seu combate se configura aí como o maior desafio à humanidade na próxima década. A omissão desse combate terá efeitos sobre acesso à água, a biodiversidade, a fome, pobreza e desigualdade. E aí eu quero elencar 2 pontos que a ciência do clima está lidando há bastante tempo. Primeiro ponto, se a gente puder resumir o que a ciência fala sobre mudanças climáticas, diria que a mensagem é o seguinte, rapidamente. A ação do homem no clima do planeta vai aumentar a frequência e a intensidade de eventos extremos. Ponto. Se vocês quiserem levar uma coisa sobre clima para casa, levem isso. A ação do homem no planeta vai fazer com que os eventos extremos sejam mais frequentes e intensos. Mas já aconteceu essa seca. Já aconteceu essa seca, vai acontecer com mais frequência e mais forte. Porque essa inundação aconteceu, é verdade. Outro dia foi 123 anos atrás, né? Enfim, intensidade e frequência. E o IPCC, que é o painel de cientistas, tem dito isso desde 1990, no seu primeiro relatório. De lá para cá, eles têm colocado sublinhado, negrito, aumentado fonte, feito assim, enfim, é isso. Né? E, de fato, se a gente abrir a janela, olharmos lá para fora, o que a gente tem visto, não precisa ir longe, né? Sexta-feira, acho que já deu para ver, em São Paulo, na Amazônia, na Líbia, no Rio Grande do Sul, no Haiti, São Sebastião, Franco da Rocha, enfim, Itabuna. A lista é grande, para não falar de setembro, desse setembro, que foi o mês mais quente de toda a história. E aí, eu queria deixar uma mensagem forte. Já estamos em modo adaptação. É muito legal falar de mitigação, mercado de carbono, né? Com a palavra mercado é bem legal, que o pessoal pensa dinheiro e tal. Mas é preciso elevar o status das políticas de adaptação. E quando eu digo isso, é orçamento do CEMADEM, sistemas de alerta, capacitação de municípios. Aqui, o próprio da GV, né, a professora Maria Alexandra, tem uma experiência muito legal em sistemas de alerta feita pelas comunidades. Defesa civil, né, um conjunto de medidas para reduzir impacto, criar resiliência, salvar vidas no final do dia. Patrimônio público e patrimônio privado. Não fazer nada custa muitas vidas e dinheiro. E a gente está dopado em mitigação e mercado de carbono e não dá uma mínima importância para a adaptação. Se por um passe de mágica, hoje à meia-noite, a gente cessasse no planeta todas as emissões de gás de efeito estufa, a gente ainda teria que se adaptar por muito tempo. Alguns gases de efeito estufa ficam na atmosfera por mais de 100 anos. Isso significa que o que a gente está sentindo hoje
foi provocado por emissão há muito tempo atrás. O que a gente está emitindo hoje, a gente vai deixar para esse século inteiro. A segunda coisa que a ciência tem dito é que um aquecimento global médio acima de 1,5 grau, ou 2 graus, se a gente quiser jogar o jogo do contente, a ação do homem no clima do planeta vai atingir um ponto de ruptura, um tipping point da natureza, com implicações ambientais e socioeconômicas jamais experienciadas. Nós estamos flertando com uma fronteira muito perigosa. E eu queria falar sobre essa fronteira, que eu chamaria de Rubicão da sustentabilidade. Em geral, a gente fala do hardware, né? Nível do mar, eventos extremos. Na verdade, cruzar essa fronteira, flertar com essa fronteira, vai mexer com o software do sistema. Diria capitalista, mas eu diria que é no mundo inteiro, que chama fluxo de caixa descontado. TIR, BPL, payback. Por quê? Porque as pessoas vão se tornar incapazes de fazer qualquer previsão. Me passa o fluxo de caixa? Bem, não, senhor. Se a gente não tiver fluxo de caixa, a gente vai no coração do sistema. Porque sem fluxo de caixa descontado, o sistema não funciona. Eu acredito que aqui na sala deve ter algumas pessoas dizendo, interessante isso, pode ser um bom recomeço. Eu não sei se é tão bom assim. Mas é essa fronteira que a gente está flertando. Então, é esse 1,5 graus que a gente tem que mirar. É essa ambição que a gente precisa ter. Só que tem uns poréns. Para garantir o aquecimento de 1,5 graus adicionais até o final do século, nós temos que bater o pico das emissões em 2025. Na minha conta dá 14 meses. Reduzir 43% até 2030, ou seja, 7 anos. 60% até 2035 e neutralizar as emissões até 2050. Tudo isso comparado com as emissões de 2019. Em outras palavras, se a gente quiser continuar crescendo globalmente, e o sul global precisa crescer, então não vamos falar em decrescimento por enquanto. Nós estamos falando de uma descarbonização absurda de emissão por unidade de PIB, num período de tempo muito pequeno. Será necessária ser uma mudança no fluxo de capital rápida e espetacular para uma nova economia. Se a gente não quiser flertar com 1,5 graus, 2. Se a gente quiser dar uma de imperador, né? O Brutus do outro lado, ele é bruto. Acho que a gente não deveria flertar com isso aí. E para você ter uma ideia, globalmente, em 2020, 74% das emissões mundiais vêm de energia e transporte, ou seja, carvão e petróleo, basicamente. China, Índia e Estados Unidos, que rodam a carvão no século XXI. Provavelmente com subsídio público. Ou seja, tem o Estado financiando isso. E aí que reside o maior problema. A gente tem falado de transição energética aqui no Brasil. Bobagem. Essa é a grande transição energética, globalmente, que a gente tem que fazer. Na verdade, eu diria até uma revolução energética. E aí uma pergunta legítima é como que o Brasil pode contribuir para essa revolução energética no resto do mundo, né? Talvez um chassi de baixo carbono para a produção de componentes, não sei, porque não tem nenhum país tão renovável do ponto de vista energético e elétrico como o Brasil. Etanol mais hidrogênio, não sei, de repente pode dar samba. Mas olha o tamanho do desafio que a gente tem. E aí eu vou jogar vocês mais para baixo ainda. A gente não está nesse caminho. Se juntar todos os compromissos anunciados até a COP27, e se a gente implementar 100% desses compromissos, a gente está no caminho de 2,4, 2,6 graus de aumento da temperatura média do planeta. Em outras palavras, a gente está namorando
a era da incerteza. E tem mais. A gente está falando de um impacto ambiental de dimensão global, onde o problema do carona se impõe cruelmente, que exige um consenso de uma governança que mal tem conseguido aprovar ajuda humanitária em situação de guerra. A gente precisa ser muito, mas muito ambicioso, muito imaginativo, levantando a bola para o próximo painel. Urgentemente, imediatamente. Precisamos esperançar. Ou, se a gente quiser de fato colocar o dedo na ferida, questionar cabalmente a expansão do consumo e do crescimento econômico como sinônimos de desenvolvimento e todas as armadilhas a que eles nos levam. Por fim, estou chegando ao fim, gente, cabe nós perguntarmos qual que é o papel da academia, que inclui a FGV e o GVSES, frente a esses imensos desafios. Para mim, a academia deve deixar de olhar a realidade como um objeto de pesquisa e descer do Olimpo de ser parte das soluções para o chão do ser parte dos problemas. No lugar de ficar dizendo o que precisa ser feito no trânsito, no trânsito, se olhar no espelho e perceber, eu, academia, sou o trânsito. Em especial para a FGV, que tem que honrar um papel privilegiado de formação de uma elite empresarial, econômica, financeira e jurídica nesse país. Precisamos cada vez mais oferecer uma formação para uma cultura de paz, de diálogo, de respeito e valorização da diversidade, da harmonia com o mundo natural e reconhecendo o conhecimento milenar de povos originários e comunidades tradicionais como ciência. E aí alguém poderia mais, Mário, será que não daria para continuar do mesmo jeito? Tá tão bom assim? A Jussiara, a liderança Guarani lá de Boracé, responderia, sim, claro, mas tem consequências. Para o GVSES, essa urgência nos convida a revisar nossa missão. É hora de voltar a buscar o espaço agradável do perder a cabeça. De novo, como fizemos há 20 anos atrás, e imaginar novas fronteiras do desenvolvimento. A gente conta com a inspiração a ser promovida no painel que se segue, e como somos relações, agradecemos mais uma vez a cada uma e cada um por tecermos juntos toda essa história. Muito obrigado. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Uma alegria imensa estar aqui.
e uma honra subir depois no palco para abrir o nosso painel. E a ideia de fazer um painel sobre futuros veio de umas conversas que nós estamos tendo no centro sobre qual vai ser a nossa missão nos próximos 20 anos. E aí, dialogando um pouco com a literatura, entendemos que o antropoceno ele materializa uma crise da humanidade. E aqui a gente não está falando de todas as humanidades, claro, mas daquelas que têm imposto o seu modo de vida de uma forma hegemônica, em desconexão e violência contra a natureza, contra os povos que ainda resistem e insistem em nos mostrar que há outras formas de viver, de bem viver e de conviver. E como nós estamos falando de uma crise humana, ela é também uma crise da imaginação. Como o Mário nos provocou na fala dele, a gente continua insistindo no que é conhecido. E a gente não está sendo capaz de imaginar, de usar a nossa potência criadora, que é algo tão único de sermos humanos, para criar as alternativas, para romper com aquilo que está nos aniquilando, física e simbolicamente. Nos adaptar ao antropoceno, às mudanças climáticas que já são parte do mundo em que a gente vive, não algo que está por vir, vai nos demandar muita imaginação. E criar novas formas de organizar e de viver para compor um pluriverso de alternativas sistêmicas e não continuar a buscar soluções únicas. Isso também vai nos pedir muita imaginação. Então, eu quero convidar para o palco a minha amiga e colega, Mariana Nicoletti, que é coordenadora do Programa de Adaptação e Gestão de Riscos de Desastres do GVSES, para mediar o nosso painel sobre futuros. Bom, boa tarde a todas, a todos, a todes. Não preciso dizer o quanto estou feliz, né, de estar aqui com vocês, nesse palco, com todos vocês, todas vocês. Bom, e para começar esse painel, eu gostaria de convidar todo mundo para um exercício, um breve exercício de imaginação e de conexão com os nossos desejos para o futuro, para um futuro desejado. Bom, se a gente não tivesse uma dinâmica para começar, provavelmente não seria um evento do GVSES, né? Então, peço que vocês, então, para começar, vai ser um exercício em 3 movimentos, né? Para começar, que vocês peguem os celulares aí, que estão à mão, ou nas mochilas, nas bolsas, e que vocês usem esse celular para fazer uma leitura do QR Code que a gente vai projetar agora aqui nessa tela. Boa. Depois de fazer a leitura do QR Code, por favor, deixem o celular de lado novamente. Depois a gente vai voltar a ele, tá bom? Mas, por enquanto, só façam a leitura e deixem a página aí do Mentimeter aberta. Ok, então vamos, depois de fazer a leitura, deixando os celulares aí um pouco para descansar do lado. Então, a gente vai começar o segundo movimento desse exercício. Então, eu convido vocês a sentarem confortavelmente, né? Se possível, colocar os 2 pés no chão, se ajeitarem aí na cadeira e prestarem atenção na respiração, em como está a sua respiração. Que vocês aprofundem essa respiração aos poucos, ela vai ficar mais lenta também. E que vocês, quando se sentirem confortáveis para isso, fechem os olhos. Continuem focados na respiração e fechem os olhos. Nós vamos fazer uma viagem ao futuro. Mas não é um futuro qualquer, nem mesmo aquele que está projetado pela ciência. É um futuro como desejamos que ele seja.
Estamos em 2043. Você está olhando antigas fotos do evento de 20 anos do FGV-SES e se dá conta que se passaram outros 20 desde então. Você nem imaginava que o mundo mudaria tanto, muito menos para melhor. Mas mudou, se transformou. Nós e tantas outras pessoas o transformamos. Você olha ao redor e começa a reparar na paisagem de 2043. Como são os elementos construídos agora? Como é a paisagem? Como esses elementos se adaptaram à mudança do clima? Como eles influenciam a interação entre as pessoas? Você também se dá conta do espaço que a natureza ocupa agora. Não só no ambiente, mas na sua própria vida. Como é a sua interação com seres não humanos? Quão próximos ou distantes eles estão? As relações humanas também mudaram muito. O que te agrada nos novos modos de estar com as outras pessoas? Essas qualidades atravessaram também as organizações. Afinal, elas são feitas de relações e de pessoas. Como você reconhece as interações e mediações nesse 2043? Que serviços são prestados por essas organizações para as pessoas? O que mudou nas dinâmicas da economia? Como a política acompanha, apoia e impulsiona esse novo processo. Bastante surpreendente esse cenário de 2043. Reconheça os afetos e sentimentos que te atravessam nesse imaginário. Eles vêm do futuro e, ao mesmo tempo, estão aqui, no presente. Emergem de você, aqui e agora. Volte para a sua respiração. Aproveite o seu ritmo para ir voltando para 2023, sem pressa. Podemos ir abrindo os olhos e reconhecendo que ocupamos juntos e juntas o auditório do MASP, mas também um lugar na imaginação coletiva. Bem-vindas, bem-vindos de volta. Agora sim, a gente pede para vocês voltarem aos celulares e registrarem
3 palavras que representam esse futuro imaginado, esse futuro que vocês imaginaram. Podem ser palavras com componentes da imagem, sentimentos, sensações que vieram, cores. Fiquem à vontade para navegar e para escolher 3 palavras que destacam esse futuro. E agora é o momento em que eu gostaria de convidar 3 pessoas aqui, para se juntarem comigo no palco. 3 pessoas que vão compartilhar conosco reflexões, visões sobre esses futuros desejáveis e desejados que possam ser vividos por todas e todos, que mereçam ser vividos por todas e todos. Então, com muita alegria, eu convido aqui ao palco Gerá Guarani, Lívia Conduru e Arilson Favaretto. Por favor, venham. Bom, bem-vindas, bem-vindo. Gerá, eu queria começar com você. Queria te convidar para compartilhar um pouco desse futuro que você imaginou, esse futuro que você desejou. Por favor, fique à vontade. Eu pensei bastante na minha aldeia Calipetã, imaginei todas as árvores nativas, frutíferas que está em extinção, que a gente plantou um montão. Os palmitos do Saara, tudo grande, e as pessoas fazendo mais mudinhas delas, aumentando elas, e imaginei uma ideia que a gente teve já há algum tempo de chamar pessoas de Uruá, pessoas não Guarani, do bairro Barragem, que é assim que chama o bairro mais próximo da aldeia, de jovens que a gente chama para uma formação dentro da cultura guarani, de como cuidar da natureza e de como podemos aprender juntos a plantar e colher e comer, tomando cuidado para não virar mercadoria, mas sim para uma vida de autonomia. Imaginei um monte de guarani e esses jovens já adultos juntos, felizes, fazendo várias outras coisas boas. Muito obrigada, Gerá, por começar com essa imagem, né? Já tão inspiradora. Eu passo para você, então, Lívia. Você pode contar para a gente? Boa noite. Talvez eu venha aqui um pouco mais para provocar do que para criar imagens mais edílicas, assim. Eu, quando fechei meus olhos, eu não consegui chegar no futuro. Eu acho que eu estou muito enraigada no presente, para poder vislumbrar um futuro possível, por assim dizer. Mas desejo que tenhamos, quem sabe, um futuro onde seja mais coletivo, na compreensão de que somos indivíduos diferentes, com desejos e necessidades diferentes, mas, enfim, que seja uma possibilidade de mundo um pouco menos desigual, sobretudo no que tange os nossos territórios e as nossas populações. Então, assumo que tive dificuldade com o exercício e espero que juntos aqui consigamos chegar a algum lugar melhor daqui a 20 anos. Arilson, sua vez. Vamos lá. Então, primeiro, boa noite para todas, para todos. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês nessa ocasião especial. Eu acho que eu fiquei no meio termo em relação às minhas 2 colegas de mesa aqui. Eu devo confessar para vocês que a primeira sensação que eu tive foi uma certa vertigem, porque a gente saiu daquele quadro tão realista que o Mário pintou na fala dele, um retrato do qual eu assinaria embaixo de cada linha, que nos chama a atenção para as dificuldades do momento, para o tamanho do desafio que a gente tem, para o tamanho da ambição. E aí vocês nos convidam a visitar um 2043 muito mais bonito, vamos dizer assim, do que esse mundo em que a gente vive hoje. Então,
passado um pouco a vertigem, né, de transitar de 20 anos de um quadro a outro, a primeira reação que eu tive foi de imaginar o seguinte: embora vocês tenham convidado a gente a imaginar um futuro melhor, eu acho que daqui a 20 anos, num certo sentido, nós vamos continuar vivendo num mundo paradoxal, num mundo de paradoxos. Que tipo de paradoxos? Vários, mas talvez o principal deles é o fato de que a gente nunca viveu num mundo com tantas possibilidades e, ao mesmo tempo, um mundo com tantas restrições e com tantas ameaças. E eu acho que o que cabe a nós fazermos nesses próximos 20 anos é tentar diminuir a distância entre esses extremos, né, desse paradoxo. E aí, então, eu me permiti pensar em 3 palavras que talvez pudessem traduzir esse futuro desejado. A primeira delas que me veio à mente é a palavra diversidades, no plural, né? Eu acho que nós temos que trabalhar cada vez mais por um mundo no qual as diversidades sejam um valor. Diversidades de comportamento, diversidades de visão de mundo, diversidade biológica, diversidade de modos de vida. Eu acho que se a gente viver num mundo no qual as diversidades são mais do que respeitadas ou toleradas, elas são tidas como um valor, esse vai ser um mundo bem melhor. A segunda palavra que me veio à mente é a palavra direitos, porque reconhecer a diversidade, mas sem promover direitos básicos, direitos fundamentais para essa diversidade de pessoas, de expectativas de vida, de modos de vida, essa diversidade pode ser vazia. Então, um mundo mais pleno de direitos também é algo que eu desejaria muito para esses próximos 20 anos. E a terceira palavra é democracia, porque eu acho que quando a gente fala em diversidade e em direitos, a gente corre o risco de ser também um pouco utópico. Onde há diversidades, há tensões, onde há diversidades, há conflitos, onde há diversidades, há diferenças. E a única maneira da gente equacionar bem isso é por meio da democracia, é por meio do debate público, é por meio do exercício de espaços de discussão e de fortalecimento, né, da tolerância e do respeito mútuo. E a democracia é isso para nós. Acho que essas 3 palavras resumem um pouco a ambição aí desejada para 20 anos. Que 3 palavras, hein? Acho que a gente vai ser desafiador, de fato, né, esse painel, porque a gente tem aqui o propósito de mergulhar nesses futuros e nessas palavras que compõem esses futuros desejados. Mas antes, né, desse mergulho, e agora que a gente já começou a tecer um pouco dessas ligações que nos conectam, né, por essa construção necessária de futuros desejáveis, eu vou para as apresentações formais aqui, dessas 3 pessoas incríveis que estão com a gente, que aceitaram o nosso convite. Então, vou começar pela Gerá Guarani, é agricultora e liderança Guarani Mimbiá, da terra indígena Tenondé-Porã, no extremo sul de São Paulo, onde ela realiza projetos culturais, documentários, por exemplo. Ela é pedagoga pela USP e foi professora e diretora da Escola Estadual Indígena Guirá-Pepó. É liderança também na luta pela aprovação do projeto de lei 181/2016 do Cinturão Verde Guarani, entre tantas outras lutas importantes aí que Gerá vem encampando como liderança. Lívia Conduru é mestre em artes pela Universidade Federal do Pará e atua há quase 2 décadas como produtora cultural na Amazônia, elaborando e desenvolvendo ações socioculturais e de comunicação, em parceria com diversas empresas e outros atores. Ela é idealizadora e diretora executiva da Bienal das Amazônias, que teve a sua primeira edição recentemente, e ela vai poder contar um pouco mais para a gente sobre tudo, né, que essa experiência traz. E aí, a gente também tem a honra de ter aqui a Arilson Favaretto, que é sociólogo, doutor em ciência ambiental pela USP, professor do programa de pós-graduação em planejamento e gestão do território da UFABC, é pesquisador, diretor científico e coordenador do Núcleo de Pesquisas e Análises sobre Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade do SEBRAP. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. A gente está, de fato, muito feliz, né, com esse painel. E também acho que vale contar que, como preparação desse painel, né, não foi só aceitar o convite, chegar aqui, a gente teve várias conversas e deu para perceber o quão desafiador vai ser condensar
tantas ideias, inspirações, né, no tempo que a gente tem. Então, vai ser um início de conversa, que a gente pode continuar imediatamente quando sairmos daqui, no brinde, mas que a gente certamente vai continuar, espero, em muitos outros encontros. Isso para também pedir licença de que, para cuidar do nosso tempo, em alguns momentos a gente provavelmente vai ter que intervir, sinalizar aí que estamos terminando, tá bom, gente? Bom, então, as introduções feitas, eu vou passar para algumas perguntas que a gente preparou, perguntas direcionadas, né, para cada uma dessas 3 pessoas que estão aqui com a gente. E aí agora eu quero começar com você, Lívia. E a primeira pergunta para você é como você enxerga a função da arte nesse processo de imaginar e de construir esses futuros desejados. E também já trago uma segunda pergunta coladinha, que é o que essa experiência, né, da Bienal das Amazônias traz de inspirações, o que você vê e destaca de inspirações para pensar esses futuros e construir esses futuros desejados. Eu parto da dinâmica de que a arte é, sobretudo, política, né? É dentro de uma escolha da arte como instrumento de transformação social, assim, uma vez que a arte é um meio onde é natural para todos nós desde a infância. E a Bienal é um projeto, a Bienal das Amazônias é um projeto em arte contemporânea que vem sendo idealizado há quase 2 décadas, o tempo em que, na verdade, desde 2003, quando eu comecei a atuar como produtora na Amazônia, porque também o desejo de lá permanecer é uma escolha absolutamente racional e bastante lúcida, por entender que há uma necessidade de desotizar, acho que eu falei errado, mas enfim, vocês entenderam, a Amazônia, né? A Amazônia é esse lugar mítico, idealizado, é quase um corpo feminino, mas, na verdade, quase ninguém conhece a Amazônia, a não ser as pessoas que lá moram. E, então, é muito importante, do ponto de vista político, permanecer no território para fortalecê-lo. Então, comecei em 2003 a pensar essa Bienal, mas ela ganhou forma em 2013, na verdade, 2012, quando a gente constituiu o nome, partiu já da dinâmica da provocação, chama-se Bienal das Amazônias, porque o bioma se chama Amazônia, mas o território é composto por diversas Amazônias. E também já dentro de uma dinâmica não da forma como nos veem, em certo sentido, como se fôssemos pessoas acríticas, sem inteligência ou qualquer coisa nesse sentido, na possibilidade de também criar arte contemporânea, e não só uma arte, como, né, quando a gente sai do eixo Rio-São Paulo, só Rio-São Paulo basicamente produz arte contemporânea, o resto é arte regional. Então, a gente partiu de uma dinâmica do desejo de realizar uma Bienal de Artes que linkasse o território amazônico para além da Amazônia brasileira, né? Até porque há uma escolha política também de que nós não nos relacionemos enquanto território. É muito caro viajar na Amazônia, né? Muitas das vezes, para que a gente visite um estado irmão, a gente tem que ir para Brasília, a gente tem que ir para São Paulo, para poder fazer uma viagem de 2 horas no máximo. Ano passado, a gente foi a Cayenne, a convite da Embaixada da França, a gente teve que ir por Paris, né? Então, uma coisa de 2 horas de voo. Então, há um desejo, essa primeira edição acontece desde o dia 3 de agosto, encerra agora no dia 12 de novembro. A curadoria fez um trabalho e conseguiu envolver 127 artistas de todos esses 9 países, na verdade 8 países mais a Guiana Francesa, e dos 9 estados amazônicos, né? Um claro desejo da gente construir elos entre nós, porque um território fortalecido é capaz de brigar por si, né? É muito importante que a gente, a partir da arte, por meio da arte, fortaleça e instrumentalize a nossa sociedade, porque eu ouso dizer que nosso próximo ciclo de violência é o mercado de carbono, né? Porque a sociedade não está preparada, não está sendo formada e informada corretamente acerca do que vem e do que já está acontecendo. Então, a Bienal ela é um evento artístico, né? A gente celebra a cultura e a produção simbólica da nossa região, mas para, sobretudo, fortalecê-la enquanto território. Eu acho que, em termos de futuro, né, muitos me perguntam, a Bienal vai vir para São Paulo, vai ter um recorte em São Paulo? A verdade é que o nosso desejo, ano que vem, encerrando essa Bienal, a gente rode pela própria Amazônia, a gente vai para outras capitais, a gente também vai
assumir um barco para poder chegar a lugares que não existem aparelhos culturais, não no desejo de chegando com qualquer informação, mas, sobretudo, também para que a gente faça trocas, né? Trocas de conhecimento, trocas e fortalecimentos, porque eu acho que o principal objetivo da Bienal, enquanto evento de arte, enquanto produto artístico, é nos fortalecer, criar essa dinâmica de elo, fortalecer-nos assim profissionalmente. Existe uma cadeia profissional absolutamente sedenta por trabalho, né, sedenta por dinheiro, porque a gente também tem que entender a cultura como um ativo econômico. Então, a Bienal ela tem todas essas questões para além da arte propriamente dita, né? Então, eu desejo, essa é a nossa primeira edição, imagina, a gente está trabalhando nela desde 2012, né? Você vê como é muito difícil produzir, sobretudo, eu acredito que o que a gente está realizando, com o dinheiro que a gente está realizando, gente, é ínfimo perto do que de fato gasta-se para fazer um evento dessa magnitude e com os custos absolutamente altos, né? Porque você vai fazer transporte de obras daqui para lá, de lá para cá, é caríssimo. Então, mas que seja assim, que a gente consiga daqui 20 anos, quem sabe, né, estar fortalecido enquanto instituição cultural, enquanto sociedade, enquanto comunidade, e eu acho que o nosso principal objetivo é, sem dúvida, falar primeiro com a gente mesmo, né? Fortalecer esse território para o que vem, porque, aparentemente, a Amazônia é, em muitos aspectos, tratada como uma commodity, né? E, enfim, é como se nós fôssemos, em certo sentido, um grão, mas é muito importante que a gente parta desse lugar que é tão comum a todos nós, que muitos vão até Belém para ver a Bienal, para entender a Bienal, para entender esse novo mercado de arte, e que a gente possa, então, a partir da própria Amazônia, pensar em como salvar a Amazônia, né? Então, eu acho que é um pouquinho disso que a gente tem feito por lá. Super interessante, Lívia, saber dessa história, né, e do presente, para poder pensar o futuro. E a Bienal também, quando a gente estava conversando antes, pesquisando um pouco, ela é uma história que nasceu de um desejo, né? Assim, no começo, um desejo seu, acho que de poucas pessoas que estavam ali com você, e aos poucos ela virou um projeto coletivo, ela virou uma mobilização política, né? E uma ação política, como você está contando para a gente, é uma ação política, né? Transformadora em essência. E essa história também nos leva a refletir sobre o papel da ação pública nos tempos atuais e nesses futuros desejados, né, e do espaço público em essência. E, com isso, eu gostaria de passar ao Arilson com uma pergunta, né, Arilson, que é como resgatar essa essência da ação pública e dos bens públicos como algo tão importante, né, já partindo dessa colocação de que é importante, para construir esses futuros que são desejados não por uma ou poucas pessoas, não por uma cultura hegemônica, mas que pode ser construído a partir da pluralidade. E que instrumentos já estão presentes para isso, né? O que nos falta? Assim, se puder contar um pouco para a gente das suas reflexões sobre isso, agradeço. Bom, vamos compartilhar algumas, talvez até mais dúvidas, né, do que uma resposta para essa sua pergunta. Eu acho que sempre que palavras, né, como essa, né, ação pública, democracia, futuro comum, né, ou seja, essas palavras, valores ou conceitos, né, que nos remetem para algo que é compartilhado, talvez uma tendência, né, entre nós é a de listar, né, algumas coisas que poderiam ser básicas ou elementares. Mas, na própria pergunta que você me fez agora, você colocou aí um elemento que complica bastante isso, que é pluralidade. E eu, no meu comentário anterior à sua pergunta, né, o primeiro das três palavras que eu mencionei, quando falava do futuro, era diversidade. E aí isso complica tudo, né? Porque se a gente fizer uma pergunta para cada um de nós que estamos aqui nessa sala hoje, sobre o que a gente considera um bem público, como é que a gente define democracia? Como é que a gente define sustentabilidade? Provavelmente nós vamos ter dezenas de definições. E aí a pluralidade, então, se transforma numa dificuldade. Não numa dificuldade intransponível, né? Não em algo que a gente deva, então, tentar se livrar da pluralidade ou da diversidade e fazer uma tábula rasa
dessa ideia de público, de comum ou de futuro desejável. Se trata, isso sim, eu acho, de tratar afirmativamente essa diversidade e essa pluralidade. Então, quer dizer, resgatar a ideia, né, de ação pública, eu acho que, em primeiro lugar, passa por levar a sério aquilo que um dos maiores pensadores do mundo contemporâneo, na minha opinião, um economista indiano chamado Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia há mais ou menos 30 anos atrás, em 1998, se eu não me engano, ele dizia o seguinte, ele falava, em primeiro lugar, nós temos que pensar que aquilo que a gente deve almejar é uma sociedade na qual todas as pessoas tenham a liberdade e os meios para viver a vida que elas consideram ser a vida que vale a pena, né? Ou seja, a liberdade que as pessoas devem ter de realizar o seu futuro como elas o concebem, né? Só que o Amartya Sen, ele de ingênuo, ele não tem nada. Então ele dizia, isso é uma questão delicada quando a gente leva em conta que existe uma diversidade de seres humanos e, portanto, existe uma diversidade de futuros desejáveis. E o Amartya Sen nos traz mais uma camada de dificuldade, porque aí ele vai dizer o seguinte, não se trata também de identificar o que é comum a esses vários futuros desejáveis. Ele vai dizer, a grande questão é que, muitas vezes, uma ordem de liberdades, uma ordem de coisas que eu desejo, conflita com outra. A gente pode pensar isso do ponto de vista individual. Não dá para ter tudo nessa vida, a gente sempre aprende isso desde pequeno, né? E há certos futuros que a gente gostaria de ter que conflitam com outros, né? Isso no plano da nossa vida pessoal. Agora, imagina se você é um governante, por exemplo, e tem que administrar um orçamento limitado. O que você faz? Faz uma média rasa entre quanto você coloca na educação, quanto você coloca no meio ambiente, quanto você coloca no crescimento econômico que vai gerar empregos, e etc, etc. Não dá. Você tem que fazer escolhas. O cobertor é curto. Então, como é que a gente sai dessa? E aí, mais uma vez, eu volto ao Amartya Sen. O Amartya Sen vai dizer, não tem outra maneira senão resolver isso por meio do debate público, né? E aí é inevitável lembrar do diálogo que o Mário nos contava na fala dele, né? E a questão que tem que ser colocada para o debate público é a seguinte, qual é a consequência, não é, de fazer certas escolhas de investimentos, de prioridades de política pública e etc., numa área ou noutra, em uma atividade ou noutra, em uma prioridade ou noutra. E o papel nosso, de nós que estamos na universidade, por exemplo, é produzir conhecimento que ajude a sociedade a entender exatamente isso. Quais são as consequências de ir numa direção ou noutra? E aí quem pode fazer as decisões não é um cientista, não é um técnico e nem é um governante. Deve ser o conjunto da sociedade. Então, em resumo, eu diria o seguinte, para a gente resgatar a ideia de ação pública, em primeiro lugar, o que nós precisamos resgatar é a capacidade da sociedade entender as consequências das suas decisões e participar ativamente dessas decisões. Essa é a questão mais essencial. Segundo lugar, segunda questão importante para recuperar a ideia de ação pública, sair da ditadura de curto prazo em que nós vivemos, não é? Se o orçamento vai fechar ou não, se o governo vai ser reeleito ou não, se tem déficit fiscal, se tem superávit, etc, etc. Não é que essas coisas não são importantes, elas são muito importantes, mas esse não pode ser o nosso horizonte para debater futuro. Para debater futuro, nós temos que recuperar algo que gerações anteriores à nossa já tiveram. A geração dos meus avós, dos meus bisavós, ousou pensar o futuro. E aí vamos recuperar, eu já vou chegando aqui ao final do meu comentário, vamos recuperar algo que a sociedade brasileira já teve de muito forte. Se a gente for pensar ao longo dos últimos 100 anos, o Brasil fez grandes transições. Nós saímos da condição de um país agrário para um país urbano e industrial. Nós saímos da condição de um país deficitário na produção de alimentos para um dos maiores exportadores mundiais de alimentos. Nós consagramos uma Constituição Federal que reconhece direitos, e para muitos é uma das constituições mais progressistas do mundo. Então, são 3 momentos nos quais, ao longo dos últimos 100 anos,
nós somos capazes de promover grandes viradas e inaugurar ciclos de longo prazo. Eu acho que nós agora estamos desafiados a fazer exatamente isso. Acho que a crise que nós vivemos hoje, que é uma crise que já se arrasta, aí eu diria, há pelo menos uma década, ou mais ou menos uma década, é uma crise que nos obriga a pensar no futuro em uma perspectiva intergeracional. E pensar qual é o lugar que o Brasil quer ocupar no mundo daqui a 30 anos, é pensar qual é o tipo de compromisso que nós queremos ter com as novas gerações em termos de uma série de indicadores ou de domínios importantes da vida social. E, a partir daí, então, construir os investimentos, os acordos, enfim, tudo aquilo que é necessário para construir esse futuro. Então, em resumo, não se trata de fazer uma lista de bens públicos que devem ser providos, mas de reconstituir a capacidade da sociedade pensar a si mesma e pensar no futuro de médio e longo prazo. E nós temos condições para isso, né? Eu sempre me lembro nessas situações de uma frase do Caetano Veloso. Caetano Veloso dizia: o Brasil é talvez o país mais bem posicionado no mundo para pensar o que pode ser um Ocidente além do Ocidente. Quando o Caetano está falando isso, ele está reconhecendo que aquilo que o chamado Ocidente produziu foi uma sociedade paradoxal. Todos esses ciclos que eu mencionei, todas essas viradas que a sociedade brasileira e outras produziram, né, ao longo do último século, produziu ambiguidades, produziu contradições. Mas poucos países têm os trunfos que o Brasil tem para poder valorizar a diversidade, afirmar direitos e valorizar a democracia. Esses são os pontos fundamentais, me parece, para recuperar a ideia de bem público e alguns dos seus instrumentos, que é a participação ativa na vida social e nos grandes temas da sociedade contemporânea. Obrigada. É possível esperançar, né? Ouvindo você, começo a sentir assim, esse impulso. E uma das coisas que me chamou a atenção, né, na sua fala, é do que é constituída a ação pública, né? Além da pluralidade. Certamente ela é movida pela ciência e pela racionalidade, mas ela é também, em essência, né, ela bebe de uma fonte que vai além disso, que é dos afetos e das relações. O senso de território e de comunidade, ele é também um sentimento de pertencimento e de conexão entre pessoas, né, diferentes, entre essas pessoas e a natureza. Inclusive, tem uma corrente, né, dessa ciência que estuda a relação das pessoas e delas com o ambiente social, que tem defendido que uma das habilidades que tornou a nossa espécie, a espécie humana, capaz de se perpetuar, de se expandir, é justamente a capacidade de conexão coletiva, no sentido de poder imaginar conjuntamente e agir conjuntamente a partir disso, né? Então, a crise que a gente vive hoje é uma crise de imaginação, mas é uma crise, essencialmente, também de relação, de relacionamento. E, com isso, eu gostaria de passar a palavra para você, Gerá, porque eu gostaria de ouvir, acho que todas aqui gostariam de ouvir as suas reflexões sobre como liderança, né, Guarani, Mbiá, e professora, quais são as sementes que você enxerga que já estão presentes na cultura Guarani, que podem alimentar ou gerar, né, esses futuros desejáveis e desejados. E também uma pergunta até mais imediata é como vocês enxergam ou lidam com essa noção de futuro, porque a gente está falando aqui de futuro, mas futuro não é a mesma coisa, né, para todo mundo. Então, é por aí que a gente queria começar a te ouvir. Obrigada. Yandekaru Chupamei, pode ser boa noite a todos, a todas e a todes, como eu aprendi a falar também na cidade, tentar, né? Como apresentada, me chamo de Gerá, em Guarani, o completo é Gerá Potumiri, mas os Juruá, os não Guarani, sempre travam no Potu, ficam me chamando de Pote. Daí inventei esse nome que todo mundo fala fácil, Gerá Guarani. E aí, então, em primeiro lugar, a Raveté. A Raveté, obrigada também por esse convite. No aniversário de um movimento, de uma construção de pensamentos, de ações que é voltado, né, para toda essa preocupação ou para todas as falas que está sendo feito aqui
e para os sentimentos que está envolvendo a gente, né? Eu já sou envolvida nisso desde que nasci, mas Juruá, o não Guarani, muitos Juruá tem muito ainda que não está sentindo nada disso, e alguns outros sentindo há muito tempo já, e outros sentindo agora, por exemplo, nesse momento, talvez. E aí, então, até por esse espaço, e espero que eu possa também contribuir e mexer um pouquinho também dentro das pessoas, né? O que eu venho falando resumidamente, muito rápido, é que pela minha pequena experiência também de ter ido para a cultura de vocês com 11 anos, quando ainda não falava uma palavra em português, 11 até agora, 43 anos, eu percebo muito, penso, pelo menos acredito que é assim, às vezes Juruá estuda mesmo, estuda bastante, são muito inteligentes, como o Pedro Vicente, que é o Guarani de 83, fala assim, como que Juruá faz isso quando aponta para o avião que passa, né? E na aldeia Galipete é a rota de Congonhas. Fica imaginando como faz, né? E aí eu acho que faz muito tempo que Juruá, de fato, é muito inteligente, pensa muito, faz muita coisa, mas perdeu a conexão do sentimento, né? Essa conexão que a gente pode falar que é a conexão espiritual, que te faz sentir o outro diferente, o outro semelhante que é diferente de você, de outro jeito, não como alguém inferior, por exemplo. E que te faz ter essa conexão com a natureza também, que a gente não vê seres, não vê vida, não vê movimento ao seu olho nu, mas que para a gente, Guarani, para mim, Jirá Guarani sempre existiu, sempre estava lá. E pelas conversas dos mais velhos Guarani também falam, Juruá também já viveu parecido com a gente, que eles se perderam nesse caminho do estudo. E aí tem o Luiz Eusébio, que é um Guarani que não sabe nem escrever o nome, não é letrado, que numa palestra na USP está do lado de 2 indígenas também que estão terminando a faculdade e já faz falas, desenvolve uma fala acadêmica e ele fala em Guarani, eu não entendi essa palavra. E aí depois passa para ele fala, é verdade, né? Juruá estuda, e depois faz bomba atômica. Um Guarani que não consegue escrever nenhum nome, né? Enfim, e aí, para mim que sou Guarani, quanto liderança, quanto mãe, quanto tia-avó de mais de 50 Guarani, a Lu, lá do Rio de Silveira, inclusive, é minha sobrinha, o Livez é meu irmão, por parte de pai, tem muitas coisas, assim, eu tenho problema com o tempo, porque a gente não tem problema com ele, na verdade. Como hoje eu vi um cabelo branco aqui em cima, e toda vez que eu vejo um cabelo branco, vem uma emoção muito boa mesmo, de que eu estou tendo uma honra de poder estar a Cacoá, assim, de estar vivendo. Todo dia que a gente acorda, a gente agradece muito por mais um dia de vida. Então, os cabelos brancos é algo concreto disso. E aí, então, eu tenho sempre muita coisa que quero dizer, quero contar, quero compartilhar e tal, mas eu acho que vou começar a resumir assim para vocês como que os Guarani Mbuá pensam o futuro, ou se pensa o futuro, né? A gente pensa numa dinâmica sempre muito parecida, assim. É claro que os Guarani também, como seres humanos, tem também a sua diversidade de pessoas que pensam, às vezes, sentem as coisas diferentes. E aí, então, eu, por exemplo, nasci diferente na aldeia, fisicamente. Guarani é igual japonês, nasce tudo cabeludo, assim, né? Guarani também. E eu nasci careca. Desde o nascimento, nasci diferente. Mas, em sua grande maioria, Guarani pensa o futuro sempre muito próximo, assim, não muito distante. E aí, então, o futuro que se pensa, que se sente e que se pede na Opã, que é o espaço mais sagrado, por exemplo, os Guarani, é que a gente possa viver amanhã de novo e que a gente possa, de novo, ter as coisas boas que a gente teve hoje, como estar com seus parentes, estar na sua aldeia e ter tudo de bom que teve. E aí, quando vai dormir, pede de novo para
que amanhã a gente possa acordar com força, coragem, saúde, alegria, sabedoria do bem e Mboraú. Mboraú, às vezes, Guarani traduz como generosidade e pronto, porque ou não sabe falar muito português, ou enfim, algum outro motivo. Mas Mboraú é muito mais do que generosidade. Então, a gente sempre pede para, no dia seguinte, acordar com mais Mboraú, porque Mboraú é o que significa, é uma palavra que traz um estado de ser que você não tem Mboraú só por você dividir algo material. Você tem que ter Mboraú porque você tem que ajudar aquele que você gosta e aquele que você não gosta também. E aí eu, quanto liderança, desde 2008, tive que muitas vezes exercitar isso, de que eu entro nessa vida de política, de liderança indígena, numa aldeia que sempre teve homem, por questões de mulheres principalmente, e quero tirar essa ideia da figura do cacique, de homem que manda em todo mundo, e que a palavra mandar não tem nem tradução, então não é da cultura. Vamos mudar esse troço aí. E aí, então, quando eu entro nesse espaço, eu ainda omiti essa ideia, claro, a gente inventou várias outras histórias para não assustar todo mundo de cara, mas, enfim, daí, então, a gente tira a figura de cacique e a gente quer se tornar liderança comunitária. E aí, então, a gente tem que aprender, então, a trabalhar, ajudar as pessoas que a gente gosta, que não gosta, e aqueles que nos gostam e que não nos gostam também. E aí, então, o futuro é um pouco isso, assim, você pensar, imaginar e desejar que amanhã seja bom. E aí, então, isso é consecutivo. Você vai acordar e dormir desejando isso, pensando isso, pedindo isso para Nhanderuquera. E aí, então, o que eu, quanto indígena Guaranimbá, e o que eu entendo um pouquinho assim da luta política, né, com Juruá, nesse país que é dominado por políticos que são civilizados, e que eu estou chamando um monte de Juruá todos os dias que eu posso, se tornem selvagens, quantos mais dias vocês puderem, porque essa cultura da civilização faz guerra, mata pessoas, ainda que seja um dos países que mais leva comida para fora do país, tem um monte de gente passando fome nesse país, e tudo isso vem nessa condição da civilização, né? Então, vamos ser selvagens. Então, talvez a gente tenha que imaginar um futuro também, daqui a 20 anos, de pessoas mais selvagens. Porque uma das selvagens, não no sentido pejorativo, que sou eu de Gerai, que estou morando lá no mato, no último pedaço da Mata Atlântica, que não me sinto pobre nem atrasada, e nem no caminho do progresso, quando chove, fica cheio de lama e barro, e a gente se junta, senta, fuma um cachimbo, faz comida no fogo, gosta de entrar num mato e fica olhando os passarinhos descer para comer banana junto, e a gente não olha aquilo, as coisas mais lindas do mundo, e não queremos prendê-los para se apropriar e se achando superior a eles, né? E aí, então, talvez tenha que ser isso também. E aí, então, o que eu quero muito compartilhar rapidamente, juro, é que eu também penso um futuro que a gente tem que realmente ser muito inteligente mesmo, para equacionar toda essa diversidade de pensamentos, né? Porque tem um monte de Juruá mesmo. E, infelizmente, já tem alguns indígenas também que não quer saber mais de nada. Quer dinheiro, quer avanço, quer progresso, e acha que está num carro de luxo, ou ir para restaurante caro e tal, não sei o quê, que é uma vida boa, sem ponderar mais que, na verdade, tudo isso está relacionado com várias outras coisas. Mas eu acho, então, que a gente tem que ser mais inteligente para fazer boas escolhas e lutar junto para a gente ter futuro, juntos. E os seres humanos, todos já foram, sim, e muitos têm uma conexão com a espiritualidade. Então, talvez a gente tenha que fortalecer isso também e evitar que situações como algo recente que destruiu mais ainda tantas coisas aconteça de novo. E aí, então, precisa demarcar terras indígenas nesse país, precisa dar titularidade para os quilombolas, precisa reconhecer o território, o modo de ser diferente dos ribeirinhas, dos Juruá que vivem na roça,
no matinho também, que é super feliz acordando e comendo um pãozinho caseiro, um cafezinho, que não é muito saudável, mas enfim, às vezes eles fazem do que eles plantam também. Então precisa aprender com essa galera aí. Como que a gente pode ser feliz desse jeito? Como que a gente consegue ser feliz acordando na chuva, na lama, com um cafezinho, com um bolinho, e está tudo bem, você não fica doido pensando no futuro, que você tem que juntar dinheiro para o seu filho, para o seu neto, não sei o quê. Não, realmente a gente precisa cuidar agora do que a gente ainda tem. Avete. Muito obrigada, Gerá. Bom, nesse futuro desejado, a gente certamente precisa aprender, né, profundamente com outros povos. Esse aprendizado entre os povos precisa estar muito presente. Só assim a gente vai ter uma ação pública de qualidade, uma construção de fato, né, desse futuro que mereça ser vivido. Isso posto, também agora a gente vai projetar aqui na tela o que saiu essa nuvem de palavras que foi formada com as 3 palavrinhas que vocês registraram no Mentimeter. Bom, não surpreendentemente, a gente vê que diversidade está no centro, empatia também, né, uma palavra que acho que a gente não falou aqui diretamente, mas apareceu em essência. Paz, a democracia, né, ali, junto com diversidade, empatia, paz. A gente vê também equidade, bem viver. Então, muitas das mensagens que a gente está ouvindo aqui, vocês já estavam também registrando como representação desses futuros imaginados. Então, muito obrigada por terem contribuído aqui. Floresta, né, tá ali. Segue mudando, né, gente? Eu acho que as pessoas ainda estão ali contribuindo. Bom, a gente queria passar aqui por muito breve, última rodada de comentários, porque o nosso tempo está bem estourado, que é uma rodada para a gente fechar, perguntando para vocês o que vocês imaginam que precisa estar preso. Por onde começar, na verdade? Por onde começar a construir esses futuros desejados? E que mudanças, o que precisa ser radicalmente diferente? Acho que é isso. Se vocês puderem trazer poucas palavras aí para a gente fechar, vai ser ótimo. Só esperar. Vamos fazer assim na ordem para facilitar, pode ser? Eu acho que o que a gente precisa fazer de radicalmente diferente, difícil, né? Mas, sobretudo, eu acho que aprender a lidar com o diferente de formas mais amenas, né? E partindo do lugar onde estou, onde vivencio, e acredito que é muito importante que a gente respeite cada vez mais o conhecimento dos territórios, sejam eles quais forem. Acho que para pensar um futuro de Amazônia, como hoje tanto se deseja e se almeja, já que se imagina ela como um lugar de futuro, desse futuro melhor, desse futuro imaginário, é investimento
no conhecimento, nos pesquisadores, nos artistas, nas pessoas, nas populações do território. Há muito sendo feito e há muito tempo. Então, acredito que para que esse território permaneça salvaguardado dentro das dinâmicas possíveis de futuro e de presente, a gente tem que partir já construindo de um presente de investimento no território, de respeito ao território, e de, sobretudo, da importância e da compreensão de que a Amazônia é muito além de imagem de satélite, é muito além de um bioma, ela é, sobretudo, pessoas que fazem com que, uma vez vivendo dignamente, mantenha-se a floresta em pé e todas as demais questões que envolvem a existência humana dentro de um lugar de respeito e de convívio ao diferente. Então, acho que o que precisamos, sobretudo, é respeitar o diferente. E continuar sonhando, apesar, né? Porque o sonho é muito importante. E obrigada pela oportunidade de vir aqui dividir com vocês e com vocês essas possibilidades de futuro. Talvez a gente, nós três e tantas outras pessoas aqui em vários cantos do mundo, a gente possa, de repente, um dia fazer um registro, assim, porque é muita coisa, assim, e várias pessoas, de repente, poderiam fazer isso. Eu não posso fazer tudo isso aqui agora, mas eu posso fazer isso. Numa dinâmica prática também, assim, como muitas giram me perguntando, o que eu posso fazer? Eu quero ser selvagem. E aí eu dou várias dicas, assim, olha o seu guarda-roupa, por exemplo, e você, é só você olhar bem que você vai ver que você usa sempre as mesmas roupas e que você tem vários outros só guardados e que você vai morrer e você não vai usar. Então, se desfaça disso, dá para pessoas que precisam e tenha pouca coisa, para você ter mais tempo para fazer coisas boas, assim, né? Enfim, daí a gente pode dar várias dicas, mas o que eu quero falar, então, é que uma mudança drástica para o planeta, não só para o Brasil, mas para o planeta, mas Brasil também é um recorde nisso, né? Um recorde nisso é que somos muito comedores de carne. E aí, então, uma mudança drástica poderia ser criar menos bicho e aproveitar, então, todos os outros espaços já pelados nesse país para produção de comida orgânica. E aí você resolveria o problema da fome no país, e aí você também não precisa derrubar mais mato. A gente não precisa mais derrubar a natureza, porque já derrubamos muito. E a consequência intensa, né, como dito aqui, muito bem dito, vai acontecer. Dos Ijaqueiro, né, dos guardiões, de tudo que está na natureza, que está bravo, já estão muito bravos, vai começar a se manifestar mesmo, vai bater cada vez mais forte na gente, como agora em vários pontos. Não tem energia, como no bairro que eu passei, a tiroa japonesa estava enlouquecida, porque está 3 dias sem energia e toda a carne dela está ficando ruim. E eu falei, tá vendo? É vocês, é culpa de vocês. E a dona Helena falou, não para isso, tirar, não para isso. Eu falei, é verdade, dona Helena. E aí, então, a gente resolveria essas questões. Então, vamos parar de comer carne, porque além dessas 3 coisas que poderia ser importante, a carne também envelhece muito mais rápido. Tem que comer pouca carne, pouquinho. E aí você também não precisa de muito dinheiro para ficar fazendo plástica e comprar creme. Enfim, resolve um monte de coisa. Um monte de coisa. Avete. Aguchevete. Depois de respostas tão boas, é tão difícil agregar alguma coisa, mas eu diria o seguinte, eu não consigo pensar em coisas que eu diria assim, fazer radicalmente diferente, porque se a gente for fazer o exercício retrospectivo, né, ou seja, de olhar 20 anos atrás, eu diria que a gente caminhou nesses 20 anos. Né? De novo, naquela linha dos paradoxos. Né? Tem coisas que pioraram, mas eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei a fazer meu doutorado em 2003, né, exatamente 20 anos atrás, quando eu falava, não, estou fazendo doutorado em ciência ambiental, as pessoas olhavam assim e falavam, que interessante, né? Era uma coisa quase exótica, né, digamos assim.
falar de sustentabilidade há 20 anos atrás não é como hoje, né, que é algo que está, ainda que com visões diferentes, né, presente no discurso de tanta gente, de setores sociais às vezes tão distintos. Eu acho que o que acontece é que, em primeiro lugar, nós estamos caminhando muito mais lentos do que a gente precisaria para dar resposta para esses problemas contemporâneos. E, em segundo lugar, eu acho que nós estamos perdendo o jogo, porque a soma de todas as pequenas coisas que a gente tem feito ainda são insuficientes perto do ritmo de transformação e de destruição, né, que a gente vem experimentando ao longo dessas últimas décadas. Então, o que nós precisamos fazer é, em primeiro lugar, acelerar, né, as nossas respostas, a nossa capacidade de mudança, né, e aprofundar a busca por um caminho, né, do que a gente poderia chamar, né, de ecologicamente mais desejável, sustentável, mas, enfim, com esse conteúdo. E aí, para terminar, né, eu diria, então, o que a gente não pode fazer? Eu acho que a primeira coisa que a gente não pode fazer é perder a esperança. O que a gente não pode fazer é achar que não tem solução, que não tem saída, é assim mesmo, então o mundo vai acabar, e etc. Vamos viver a vida que a gente pode viver agora, né? Acho que essa não é uma boa resposta. A gente tem que caminhar na direção de construir um futuro diferente, e a gente tem feito coisas diferentes, a gente precisa valorizar mais isso. E a segunda e última coisa que eu diria que a gente precisa também fazer é valorizar justamente essas experiências. E eu termino, então, aqui deixando mais uma vez uma saudação muito especial, né, aos colegas do GV-SES, não só aos pesquisadores do GV-SES, mas eu sei que há toda uma comunidade, né, que ajuda, né, a que as pesquisas aconteçam, que as publicações sejam feitas, né, os funcionários da Fundação Getúlio Vargas, enfim, todo mundo que faz parte dessa trajetória tão bonita que vocês construíram nesses últimos 20 anos. É uma trajetória muito inspiradora para todos nós que trabalhamos com esse tema. Eu espero que daqui a 10 anos a gente possa se encontrar de novo para celebrar mais um decênio do GV-SES, que daqui a 20 anos a gente possa voltar e revisitar aquele quadrinho que a gente escreveu ali e, quem sabe, chegar à conclusão de que, sim, a gente se aproximou um pouco mais daquele futuro desejado. Então, uma vez mais, parabéns, felicitações para vocês do GV-SES, e foi um prazer enorme compartilhar esse espaço aqui com as minhas colegas. Obrigado. Boa noite. Bem, um convite final é que a gente possa exercitar o nosso imaginar, esse exercício, como combustível renovável, claro, para construir esses futuros, e que a gente foque, volte, né, nossa atenção e nossa energia para cada passo, começando pelo próximo. É daí que a gente tem que começar, né? Então, muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, uma alegria, um aprendizado com vocês, Lívia, Gerá, Arilson. Que esse seja só um dos muitos encontros que virão. Muito obrigada. E obrigada a todas e todos, todes, né, pela disponibilidade, por estarem aqui com a gente hoje, pela contribuição. Até logo. Bom, gente, então, para começar a encerrar, o Mário antecipou um pouco, mas a gente quer fechar com essa frase do Paulo Freire, que ele tem no livro Pedagogia da Esperança, que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, eu queria convidar aqui para o palco a equipe do GV-SES, porque esse é o nosso desejo para os próximos 20 anos, que a gente possa seguir esperançando esses futuros imaginados, compartilhados e desejados para que eles sejam possíveis. E essa é a equipe que quer estar junto com vocês para a gente fazer isso acontecer. Equipe! Bora!
volta para a foto.